Aí o cabra, que nunca leu nada da vida além de gibi, e olhe lá, chega no ensino médio, o professor joga para ele ali, para ele ler e entender Marília de Dirceu. Você acha que uma pessoa dessa vai aproveitar do livro que é para ser aproveitado? Eu sou Carol, vocês estão no Irreparável e hoje nós vamos conversar sobre os livros adotados na escola. Ok, gente, senta aí que talvez esse vídeo fique longo, porque vai ser meio que um vídeo discussão aqui para vocês, de um assunto que eu venho pensando sobre desde a época que eu era professora. Quando eu comecei no ensino fundamental 2, que na época era de 5ª ou 8ª série, a gente teve pouquíssimo contato com obras de literatura, né, com os livros paradidáticos, como os professores chamavam. E eram paradidáticos tão fracos, assim, eu lembro que o primeiro que eu li na 5ª, 6ª série foi um da época do Vagalume, e não é que ele era fraco porque o livro era ruim, era fraco porque não era a realidade social, a minha daquela época, da maioria dos jovens da minha sala naquela época. As problemáticas do personagem ali era totalmente alheia ao que a gente vivia. E talvez por isso o adolescente lá com, sei lá, 11, 12 anos não tenha, sabe, se ligado na história. E aí, isso foi durante todo o meu ensino fundamental 2. Quando eu entrei no ensino médio, eu já fui assim de cara com Gregório de Matos, com Tomás Antônio Gonzaga, e aí entra no romantismo, e a gente sabe toda essa linha, né, que a escola dá em questão da literatura brasileira. Pessoas que nunca tiveram contato com livros, gente, quando chega na escola, se teve um ensino fundamental 2 complicado em relação à literatura, como o meu foi, e chega no ensino médio, ele não vai absorver Marília de Dirceu, Dom Casmurro, sei lá, tantos outros livros da literatura brasileira antiga, como deveria absorver. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? É sempre que quando você cita, né, a matéria literatura, a disciplina literatura na escola, os meninos tortam a boca assim, poucas pessoas gostam. Talvez as pessoas que gostem de ler e as pessoas que gostam de história, porque querendo ou não a literatura é um recorte ali de uma história, né? É uma obra ficcional ou não, mas que é um recorte de uma sociedade, de uma época, de uma sociedade. Então talvez as pessoas que gostam de ler, que gostam de história, vão se adaptar bastante à literatura. Mas eu digo assim, na sala que eu estudei, no meu primeiro, segundo, terceiro ano, que é quando fica mais crítico a coisa da literatura, que é quando você começa a estudar essa disciplina, você vê que 2, 3 gatos pingados numa sala de 50, 60 alunos, saca? Isso, putz, é muito preocupante. E eu não sei por que essa dificuldade, porque, gente, todo mundo gosta de uma fofoca, né? Todo adolescente gosta de uma historinha. E a literatura nada mais do que uma fofoca de um personagem, sobre um personagem, uma fofoca sobre um contexto, uma fofoca sobre um tempo, saca do que eu tô falando? E aí, onde é que tá o problema? No estilo de aula do professor, no que o professor tá falando? Qual é o problema exatamente nisso? Pode ser em tudo, mas o que mais afasta os alunos pode ter certeza que são os livros adotados. O que a gente estuda na literatura do ensino médio não interessa aos adolescentes de hoje em dia, aos que não têm o costume de ler, saca? E talvez que não tenham uma aula tão profunda de literatura, que um professor que lhe explica aquilo ali que faça você se apaixonar por uma Marília de Dirceu, por exemplo. O momento que esses adolescentes estão vivendo é completamente diferente desse momento social que foi escrito, uma obra do arcadismo, uma obra do romantismo. Vamos usar aqui como base para esse vídeo Dom Casmurro, né, do Machado. Você acha que o social que o Machado de Assis está vivendo na época que escreveu Dom Casmurro é o mesmo que a gente vive hoje em dia? O Machado levanta lá uma hipótese de de uma suposta traição, né? De quem é o filho de captor, né? E talvez antigamente isso fosse realmente uma polêmica, uma traição. Mas, minha gente, hoje em dia é uma coisa tão comum, que dificilmente esses meninos vão conseguir se adaptar a querer, né? A querer saber. Para mim, uma das maiores obras da literatura brasileira, Dom Casmurro, eu sou apaixonada por aquilo ali. Mas eu confesso que foi uma coisa difícil até para mim, que era acostumada a ler. A linguagem é outra, né? Uma linguagem completamente difícil ali para quem não tem costume de ler aquilo. A linguagem era outra, o ritmo é completamente diferente da vida que a gente leva hoje em dia. E as histórias, a trama não é uma coisa que chamasse a atenção de uma pessoa que a maior preocupação é se vai conseguir jogar LOL quando chegar em casa, se a namorada tá com raiva por algum motivo, entendeu? É como o professor vai puxar isso aí para a realidade deles hoje em dia. Então, Carol, tem que tirar esses livros da grade escolar? Pelo amor de Deus, minha gente, não, né? Isso é a base da literatura, isso é a nossa história viva. Eu não seria mesmo sem ter lido esses livros, né, da escola, esses livros que me foram obrigados a ler por causa do vestibular.
mas eu só tirei o suficiente deles porque eu era uma boa leitora, eu sabia puxar da história aquilo que eu precisava dela. E são livros que, se você ler em diferentes momentos da tua vida ali, você vai absorver outras coisas, outras sensações, outros sentimentos. Mas se você for um bom leitor, ou se você tiver um puta de um professor bom, o que é bem difícil hoje em dia, não foi o meu caso. E eu não comecei a ler na minha vida, né, como leitora por Dom Casmurro. Se eu tivesse começado, minha gente, eu não teria absorvido a história, né? Eu tinha que ter uma biblioteca mental de situações, de leituras para poder chegar em Dom Casmurro e entender o que Machado estava querendo me dizer ali. E não foi uma primeira leitura, tá, gente? Foi numa segunda, terceira ou quarta. E como eu disse, se hoje eu for reler, eu vou entender outras coisas daquela história. Onde eu tô querendo chegar com isso? A realidade dos adolescentes hoje em dia é diferente. Então, as problemáticas, hoje em dia a gente tem muito problema com doenças mentais, né? Eu assisti uma palestra na Secretaria de Saúde recentemente, que a gente está em uma semana falando muito sobre depressão, que está sendo o tema, né, prioritário da saúde ultimamente, que a rede SUS não está adaptada a receber pacientes assim, com tentativa de suicídio, depressivos, enfim, a gente não tem suporte no SUS para isso. E aí a palestra foi sobre esse assunto. Mas aí a gente vem tocar no assunto que, assim, os jovens estão com cada vez mais problemas, doenças mentais do que tinham há 30 anos atrás. Antigamente, os adolescentes, eles tinham um social, eles iam à praia, eles brincavam de bola na porta. Hoje em dia é perigoso você deixar um filho seu fazer isso. Eu mesmo não deixo os meus ficarem na porta da minha casa porque é perigoso. O que faz isso? Isso faz com que os adolescentes se isolem. Quando eles se isolam, como dizia minha mãe, de mente parada e oficina para o diabo, começam a pensar besteira. Então aí a gente tem doenças novas, né, que tem nomes novos, bulimia, anorexia, bullying, né? Bullying é uma coisa que sempre existiu, né? Adolescente que tira onda de outro, que critica outro, sempre existiu. Mas na minha época não se dava o valor que se dá hoje em dia. Na verdade, eu nunca liguei para esse tipo de situação e eu não via quão grande ele é, como eu estou vendo hoje em dia. Então, hoje em dia, os adolescentes estão recebendo isso com uma força muito maior do que tinham naquela época, essa história. Antigamente, se alguém... Já aconteceu comigo de me chamarem de, sei lá, de feia, de baixinha, de dentuça. Minha gente, eu lascava a lancheira na pessoa. Deixa eu chamar minha mãe, me processa se quiser, eu sou só uma criança. Mas hoje em dia as pessoas guardam mais esse tipo de situação. Claro que eu não vou falar para meu filho meter lancheira na cabeça de ninguém. Mas hoje em dia as coisas estão muito maiores. Antigamente se levava muito mais na piada, sabe? As situações desse tipo, coisa que hoje em dia não se faz, né? Tá criando adolescentes socialmente complicados, né? Eles não têm esse contato social que antigamente existia. O negócio dele é tecnologia, computador. Você vê muita merda no computador. Chega a ser depressiva a quantidade de notícias ruins que você vê. E aí você junta com a adolescência, que já é uma época complicada e tal. E aí quando você vai para a escola, você vai ter um contato com eu sempre digo que a literatura salva. Ela salva, gente. Ela salva, eu juro a vocês que ela salva, se você souber usá-la. Então, eu acho que a literatura é uma boa forma de recuperar jovens que estão num estágio tão complicado, né, que passam por doenças mentais tão graves como a gente tem hoje em dia, que não tinha antigamente, ou que se tinha antigamente não se tinha a grande importância que se tem hoje em dia. E eu acho que você tem que saber que tipo de literatura levar para esses meninos. Então, tem livros modernos, né, muito melhores para se chegar nesses adolescentes do que os livros que eu estudei, por exemplo. E aí eu tô falando do ensino fundamental 2, gente. Eu não tô falando só do ensino médio. Porque ensino médio você tem que ver esses livros que caem no vestibular, não tem pra onde. Mas para você estar preparado para eles, você tem que ter tido uma bagagem antes. E eu acho que o lugar de fazer essa bagagem é no ensino fundamental 1 e o 2. Mas o 2 você consegue trabalhar com problemáticas mais adolescentes, né? Problemáticas mais problemáticas, digamos assim. Então a gente tem livros incríveis aí, mais modernos. O Fale, o Passarinha. A gente tem os 13 Porquês, que tá aí na hype, né? Por causa da série. E eu acho que são livros que podem ser adotados na escola. Vira e mexe, eu tô lendo livros que eu digo, poxa, isso aqui deveria ser falado em uma sala de aula, o Menino de Ouro. A gente tem problemáticas hoje em dia muito fortes e que a gente tem que conversar sobre elas. Na época que eu estudava, a literatura não era uma disciplina obrigatória ali no ensino fundamental, né? Era só a partir do ensino médio. E eu acho que ela deveria ter sido ali no ensino fundamental. O professor de português, ele tem que tirar uma aula por semana. Eu acho que na época do ensino fundamental eu tinha 5, 6 aulas de português na semana, e pegar uma aula e trabalhar um livro por semestre.
por bimestre, não sei, mas trabalhar bem, fazer com que os alunos discutam, pesquisem sobre aquilo. Eu não vivenciei isso na minha época e eu não sei como é que estão as coisas hoje em dia em relação a isso, se existe essa preocupação em detalhar, sabe, a literatura, em fazer com que eles pensem a literatura com livros que se adequem à realidade deles agora. Um jovem vai se identificar muito mais com uma obra assim, que é uma realidade, que pode não ser uma coisa que acontece com ele, mas que acontece com uma amiga, que acontece com um vizinho, sabe? Que acontece com alguém que ele conhece. É a modernidade, eles precisam disso, a gente precisa falar disso. Chega de tapar os olhos, de fingir que não existe. Vamos falar sobre essas coisas. Vamos falar sobre essas coisas com os adolescentes mais novos, né? Deixar de ter problemáticas de falar sobre drogas, sobre sexo. E mostrar para eles que existem versões para tudo, né? Uma guerra existe em dois lados e dependendo de quem conta a história, uma é mocinho, outra é bandido. Eu sempre comentei isso. Então vai ser a mesma coisa com as histórias, vai ser a mesma coisa com as situações, com as doenças mentais que a gente tem hoje em dia, com o próprio bullying. O que vocês pensam, né, sobre isso? Porque eu acho que é um assunto meio polêmico. Eu não sei como é que os professores, vocês, se vocês forem adolescentes, ou se vocês têm filhos adolescentes, como é que está sendo trabalhado essa parte da literatura com esses jovens? Como é que vocês trabalham com a literatura com esses jovens? É importante ser trabalhada, porque a literatura salva. E a literatura faz você pensar. E eu acho que tem muito de Paulo Freire aí nessa ideia, né? Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria construção ou produção. É a ideia, né, do Paulo Freire, essa coisa de você ter que ensinar ao adolescente, a criança, a construir o seu conhecimento, né? A tirar da sua vivência o seu conhecimento, a vivenciar e transformar isso em um conhecimento para você e não passar de um para o outro. Eu não quero um professor que chegue para o meu filho e diga por que Dom Casmurro foi importante, o ano que foi escrito, que foi o livro, sei lá, tipo, mais importante do autor. Não é isso. E foi isso que eu vivenciei na escola. Eu quero um professor que ensina meu filho a pensar no porquê essa obra é importante. Eu não quero que ele diga para o meu filho, eu quero que ele faça ele pensar no porquê, saca? E eu acho que isso tem que ser com todos os livros. Vamos aos 13 porquês que está sendo hypado aí agora. Eu quero um professor que faça o meu filho pensar sobre os dois pontos de vista dentro daquela história. Do porquê o suicídio pode ser uma coisa ruim e alguém que defenda também. Eu acho que você tem que mostrar os dois pontos de vista, deixar que as pessoas decidam por elas o que é que elas pensam sobre isso. Tô cansada de pais botando na cabeça dos meninos que aquilo é certo, que aquilo é errado e não deixar eles experimentarem. Eu não tô falando pra vocês dizerem, fulano, experimente suicídio pra ver se é bom. Não é isso, mas deixar eles terem ideia deles sobre isso. Porque, querendo ou não, a gente tá aqui de passagem, os nossos filhos são emprestados, né? Eles voltam para algum outro lugar, às vezes antes, às vezes depois da gente. E a nossa tarefa aqui é mostrar para eles o leque de possibilidades que eles têm aqui em vida. E o que fazer. O que eles fazem com o tempo deles, só eles podem decidir. Porque uma hora eles deixam de ter paz. E aí vão seguir o caminho deles. E a gente não pode se intrometer, né? O nosso trabalho é mostrar as possibilidades. É isso aí, galera. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo. Espero que tenha sido uma discussão interessante. Eu quero ver o que vocês pensam sobre isso. O que vocês acham sobre o sistema de ensino de literatura brasileiro. O que ele pode ser mudado. Enfim, as opiniões de vocês sobre isso. Beijos e até a próxima.